prefiro uma casa de amor. Bom dia a todos, os presentes encarnados e desencarnados, a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para mais esta reunião pública dessa quarta-feira, dia 24, 10 horas da manhã. É sempre um grande prazer poder recebê-los nesta casa de amor. E alguns avisos. Nós estamos localizados aqui na Estrada dos Bandeirantes, 12.312, aqui em Vargem Pequena, bem próximo à estrada Bem-vindo de Novaes. Então, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a casa, nós, desde o início do ano, já estamos na sede nova, muito aconchegante. Todos aqueles que, porventura, não tenham ainda conhecido a casa, venham conhecer, venham participar das reuniões públicas, dos estudos. As nossas reuniões públicas, elas acontecem sempre às quartas-feiras e aos sábados. Às quartas-feiras, juntamente com o passe de cura, nós realizamos às 10, às 15 e às 19 horas. Aos sábados, nós realizamos a reunião pública às 10 e às 17 horas. No sábado também, juntamente com a reunião pública, nós temos a nossa obra social de Antônio de Aquino, em que reúne-se centenas de famílias com as crianças que são encaminhadas às salas para evangelização e as mães recebem toda a orientação dos ensinamentos do Mestre Jesus. Aqui no salão, nós realizamos a nossa reunião pública, a palestra. Segunda, terça, quinta e domingos, nós realizamos os estudos, as obras de Kardec, as obras de Emmanuel, de André Luiz, Dona Ivone, enfim. E o nosso estudo, ele tem pessoas que têm compromisso com o horário, mas a casa oferece o estudo tanto pela manhã, como à tarde e à noite. Então, e se porventura, por algum motivo, o horário não coincida, pode acompanhar, porque nós temos as lives dentro dos horários do estudo. Então, a pessoa pode estar acompanhando, inclusive, no próprio trabalho, em casa, enfim, pelo telefone, entrando lá no Facebook, que as lives são realizadas ao vivo. Então, fica aí o convite a todos que queiram se enganjar a essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Foi como prometido por Jesus, que pediria ao Pai para enviar um novo Consolador. Então, nós entendemos que a doutrina espírita veio exatamente para nos esclarecer todas as dúvidas que existiam, deixaram de existir a partir da doutrina espírita. Então, nós que também não entendíamos as parábolas de Jesus, então hoje já temos essa compreensão, já entendemos o verdadeiro sentido da vida. Jesus é o caminho, verdade e vida. E ninguém chegará aos reinos dos céus se não for por seu intermédio. Então, estamos aqui
de passagem, né? Reencarnamos para o nosso melhoramento emocional, espiritual, nosso melhoramento moral, para que possamos voltar ao plano espiritual bem melhores do que quando aqui chegamos. O nosso tema de hoje da palestra é do Livro dos Médiuns, nas questões 340 a 347. Quem vai nos dar o prazer do estudo é o nosso querido irmão Alexandre, e que vai nos falar das 10 até as 10h50, e a abertura é do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 10, nos itens 7 e 8. Quem vai fazer a sustentação Carlos Lemos, sou eu. Nós teremos, já informando com bastante antecedência, no dia 10 de novembro, nós vamos realizar aqui o 5º Encontro Espírita, Jesus, o Médico das Almas. Como todos os anos, nossa casa tem 6 anos, e todos os anos nós realizamos o encontro. Então, no dia 10 de novembro, às 9 horas, já estejam todos convidados. Venham participar, porque vale muito a pena. Pedimos a gentileza àqueles que, porventura, possam estar com o celular ligado, que possa ou desligá-lo ou colocá-lo no modo vibracal, para evitar o incômodo no momento da palestra ou no momento do passe, de vir a tocar. Tocando, tem toda a liberdade, pode ir lá fora, atender, sem problema algum, tá ok? Além das redes sociais, nós temos também o nosso site, que é o www.centroespiritautivo.panfira, tudo junto, .com. No nosso site, todos poderão encontrar toda a programação da casa, os estudos, reuniões públicas, a obra social, o passe de cura, enfim, basta acessar o site. Como toda casa espírita, nós estamos sempre solicitando, porque a casa, ela, além do grande esforço que os dirigentes fazem para mantê-la, mas ela necessita sempre da ajuda de todos. Essa casa que foi construída com bastante esforço, bastante perseverança. Ela não foi construída apenas por uma pessoa. Foi construída por todos aqueles que puderam, de alguma forma, contribuir. Se não com material, mas contribuíram também com a oração, né? Sabemos que quando não podemos disponibilizar de alguma forma, de alguma quantia, de algum alimento, de algum material, a oração, ela ajuda e muito. Então, a todos aqueles que contribuíram, muito obrigado. E continuamos pedindo sempre aqueles que puderem ajudar, que possam nos ajudar com alimentos não perecíveis, porque a casa, todo final de mês, distribui cesta básica, e sabendo que hoje já está um preço um pouco elevado, mas se cada um puder trazer 1 quilo de um alimento não perecível, a casa vai montar a cesta básica e vai conseguir alimentar a todas as famílias menos favorecidas. Tanto quanto material de limpeza, e nós chegamos a uma estação do ano de baixa temperatura, enquanto nós, pelo amor de Deus,
nos dá a condição de termos a nossa residência, a nossa cama, o nosso cobertor. Muitos não têm essa oportunidade. Muitos estão dormindo nas ruas, se cobrindo com jornal. Então, aqueles que puderem colaborar com cobertor, com cobertas, com roupas, a casa vai distribuir a essas pessoas. Então, fica aqui o nosso sincero agradecimento a todos aqueles que puderem colaborar. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, que fala dos bem-aventurados, os que são misericordiosos. No item 7, que fala o sacrifício mais agradável a Deus, que diz: portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, voltai para fazer a vossa oferta. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24. Agradecendo ao nosso Deus Pai pela oportunidade da vida, pela oportunidade do amanhecer de cada dia. Agradecemos ao nosso Mestre querido Jesus por nos acompanhar em toda a nossa vida, por nos trazer a esta casa de amor no Centro Espírita Altivo Panfiro. E chegando aqui, somos recebidos por essa falange de espíritos de amor, de bondade, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, nosso querido Chico Xavier e Allan Kardec. A todos o nosso sincero agradecimento, a todos sentimos a harmonia quando aqui chegamos, porque sabemos que estamos sendo amparados. Então, para iniciarmos a nossa reunião pública da manhã de hoje, pedimos a Ti, Mestre Jesus, a Sua permissão, mas, sobretudo, a permissão do nosso Pai. Assim, agradecemos que somos, vamos dar iniciado a nossa reunião pública. Graças a Deus. O tema, que é do Livro dos Médiuns, nas questões 340 a 347, eu vou fazer uma breve leitura para passar, então, a palavra ao nosso querido Alexandre, que nos diz: as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja sua importância, têm que lutar contra um outro obstáculo. Os criadores de desordem não se encontram apenas no meio delas. Eles também se encontram no mundo invisível. Eu passo a palavra ao Alexandre, que Jesus lhe abençoe. São 10 horas e 2 minutos. Bom dia a todos, tudo bem? Todos bem? Dia bonito, né? O sol está dando um pouquinho de calor aí em relação à noite, que foi um friozinho gostoso. E a gente sempre vem à Casa Espírita com um objetivo, né? E alguma coisa nos traz até a Casa Espírita. E tem um cantor da música popular que ele tem uma frase de uma música que diz assim, ó: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, que a gente possa fazer desse lugar aqui agora o lugar mais importante do mundo, porque a gente vai estar aqui por alguns minutos falando, conversando sobre a doutrina espírita. E se a gente for olhar no contexto histórico, né, o espiritismo ele é muito novo
para cada um de nós. A gente sabe que o advento do Espiritismo tem lá os seus 160 e poucos anos, não sendo muito preciso, de Kardec para cá. Mas será que essas questões em relação à espiritualidade só existiram a partir daí? O que acontecia com o ser humano, com a humanidade, em relação à influência dos espíritos antes de Kardec? Antes de Cristo? Vocês já pararam para pensar? Será que somente essas manifestações, dos espíritos só ocorreram a partir disso? Ou elas sempre existiram? E o que faltava era exatamente o entendimento, o conhecimento, o aprimoramento em relação a esse tipo de relação entre os mundos. Então, se a gente for olhar no contexto histórico, quando faltava o entendimento, o conhecimento, não impedia que isso acontecesse. Isso tinha outros nomes, isso era considerado, era levado em consideração de uma maneira equivocada. As pessoas sempre tiveram a influência dos espíritos, sempre tiveram. Afinal de contas, o que diz lá no Livro dos Espíritos, na lição 459? Diz assim, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? E eles responderam: a esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. A gente só passou a ter essa informação a partir de Kardec. Mas antes dele, então eles já influenciavam as pessoas. Mas as pessoas não têm entendimento. Hoje a gente entende que a influência dos espíritos na nossa vida é constante. E ela vai fazer exatamente influenciar de acordo com o nosso pensamento, com a nossa campo vibracional. Então antes as pessoas já sofriam, e se a gente for olhar de que maneira? Bom, a gente teve durante a história muitos artistas, que através da sua inspiração criaram coisas maravilhosas, músicas, esculturas, artes, pensamentos, escritos, sobre a influência de alguma coisa que lhe dava o nome de inspiração, de intuição. Algumas decisões foram tomadas por intuição. Durante o contexto histórico, a gente também teve a presença e a existência dos profetas, que recebiam mensagens, transmitiam mensagens, que por falta de conhecimento do que estava acontecendo, mas que recebiam essas informações, algumas pessoas, ou alguns profetas, ou alguns personagens até diziam que conversavam com Deus, ouviram a voz de Deus. Então isso tudo existia mediante ainda uma falta de conhecimento do que estava, mas já existia a influência dos espíritos. Hoje, pleno século XXI, apesar de termos as explicações da espiritualidade, algumas pessoas ainda se dizem receber mensagens do próprio Deus, de conversar com o próprio Cristo. A gente não está aqui para julgar isso, mas o entendimento, a explicação em relação a essas influências já estão aqui, já estão explicadas. Então a gente não vive mais sobre a nuvem de uma dúvida ou do desconhecido. A espiritualidade já trouxe para a gente todas as questões que envolviam as dúvidas do ser humano. E quando a gente começou agora a entender o Espiritismo na sua forma mais clara, que é através do advento de Kardec, a primeira coisa que ele fez foi escrever o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos ele se preocupou em sistematizar. O que quer dizer isso? Ele fazer perguntas relacionadas a todos os temas, mas que não ficassem embaralhadas. Perguntasse sobre uma coisa aqui, daqui a pouco ele lembrava de uma coisa, ele lembrava lá no final. Não. Então a gente tem mais de 1000 perguntas. Essas perguntas elas estão organizadas por temas. E aí a gente começou a entender exatamente que existe uma comunicação entre os mundos. Coisa que o Cristo queria falar na época dele. Gente, existe essa comunicação, existe tantas coisas, mas eu não posso, porque vocês não vão entender agora. Mas eu vou mandar exatamente lá num tempo devido alguém
que vai trazer toda a explicação, mas isso vai ser necessário a evolução do pensamento, vai ser necessário um grau de intelectualidade, que vocês vão adquirir com o tempo, vai precisar da influência de outras coisas que vão complementar tudo aquilo que vai ser respondido e entendido, que vai ser a ciência e vai ser a filosofia. E com essas três coisas, vocês terão uma base muito sólida para a religião. Mas religião no sentido de você se religar a Deus, de você entender qual é o propósito e o objetivo de Deus para contigo. Você vai começar a entender por que amar ao próximo faz tanta diferença. Por que isso é muito importante, que você ame o próximo. Mas que antes de amar o próximo, você precisa amar a si mesmo, para que você entenda o que é o sentimento do amor. Esse sentimento do amor é o que eu vou poder ensinar para vocês agora, enquanto aqui com vocês. E aí Cristo traz exatamente a lei de amor. Uma lei tão complexa, mas tão simples ao mesmo tempo. Porque se eu perguntar a cada um de vocês individualmente, o que é o amor para você? Cada um é capaz de dizer uma coisa diferente. Porque temos amores diferentes. O amor que eu tenho pela minha esposa é diferente pelo amor que eu tenho pela minha filha. O amor que eu tenho por Cristo é diferente do amor que eu tenho por Deus. Diferentes graus, mas com o mesmo significado, importância. Porque o amor também ele pode ser tão complexo que ele pode ir do simples ao complexo. Tem gente que tem amor pelo seu time e por nome desse amor é capaz de brigar para defender esse amor por um time, de se tornar uma pessoa completamente equivocada em relação ao outro. E se você perguntar, ele está convicto de que aquilo ali se chama amor. Tem gente que em nome do amor mata. Então por isso que a gente precisa ter e compreender o que é o amor. O amor que o Cristo tanto quis nos explicar e que lá atrás ele falou, mas no tempo devido vocês vão entender. Hoje a gente precisa entender certamente o que é o amor. Não tem mais tempo para dúvida. Hoje a gente precisa sim alimentar o nosso coração do sentimento de caridade em relação a amar ao próximo. Não tem mais tempo para dúvida. De Cristo para cá se passaram mais de 2000 anos. Tempo suficiente para que a sua lição, que a sua missão fosse completamente entendida de forma equivocada em alguns pontos. O entendimento em relação a certas coisas fosse completamente deturpadas. Então Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, com todas as perguntas, e a espiritualidade trouxe as respostas. Por muitas vezes Kardec até insistia de uma forma bastante sutil, e os espíritos eram incisivos, já te respondi sobre isso. Então, ou seja, a espiritualidade ela estava exatamente envolvida em que a gente tivesse um pleno conhecimento. Para complementar o Livro dos Espíritos, havia agora a necessidade de escrever um livro que complementa, porque afinal de contas, Kardec está conversando com o espírito. Como é que é isso? Como é que se deu isso? O que é o espírito? Como é que é essa coisa de comunicação com quem já morreu? Durante tanto tempo, todas as vezes que havia manifestações espíritas, manifestação dos espíritos sobre as pessoas, por muitas vezes ela é vista apenas pelo lado negativo. Automaticamente, como diz lá na lição 459, como eu já li, os espíritos influenciam você mais do que você pensa. Então, às vezes, as pessoas, independente do tempo da história, sofriam, angustiadas, vinham com histórico já de outras vidas, completamente, de uma vida desequilibrada, e os espíritos influenciavam cada vez mais para o desequilíbrio, para o erro, para o medo, e essas pessoas ficavam reféns desse espírito, o que a gente, e mediante o estudo, a gente entende por obsessão e tantos outros nomes, mas que as pessoas ficavam ali sob o domínio de um espírito. E esse espírito manipulava as pessoas, expondo elas até a movimentos ridículos,
né, porque as pessoas riem, ou até mesmo ao sofrimento. Hoje em dia a gente ainda vê isso. As pessoas ainda são consideradas loucas, né, Então, assim, vários eram os fatores que a influência do espírito e a espiritualidade inferior influenciava sobre as pessoas. A igreja, não ainda tendo o conhecimento que tem hoje, tratava isso como o quê? Demônio. O espírito só existia na forma de demônio, do seu lado ruim. E mesmo sendo ruim, condenava a pessoa que estava sob a influência de algo ruim, em vez de ajudar. E como é que vinha essa ajuda, né? Ou essa condenação? Através de rituais, exorcismos, sabe, condenações. Quantos na história foram queimados na fogueira considerados bruxa, feiticeiros, porque de repente traziam a luz sobre a ciência, sobre a cultura, ou porque de repente traziam alguma informação que encontra aquilo que a igreja trazia. A gente não está aqui, nesse momento, falando, criticando ou dizendo que estava errado, mas existia uma falta de entendimento em relação ao que acontecia. Então, quando Kardec se debruça e escreve o livro dos médiuns, ele estava exatamente orientado sobre uma espiritualidade que sabia que precisava se complementar. Olha, você pode sim se comunicar com os mundos. Essa comunicação entre os mundos, entre material e espiritual, existe, mas não é a hora que você quer, não é como você quer. Você também continua sofrendo influência de espíritos bons e maus. Então, primeiramente, você precisa entender como isso se dá. Lá no Livro dos Espíritos, ele diz que cada um de nós temos a nossa mediunidade, de diferentes graus. Todo mundo é médium. Mas existem algumas pessoas que receberam isso de um grau maior, mais apurado. Então, com o tempo, conforme você vai adentrando ao Espiritismo, você vai percebendo, entendendo que existem pessoas que ouvem e transmitem isso através da psicofonia. Existem aqueles que recebem as informações e mecanicamente escrevem através da psicografia. Existem aqueles que têm uma intuição apurada, que necessariamente não é espírita, não é regra, não precisa ser espírita. Muitos dos nossos co-irmãos em outras religiões, em outros segmentos, possuem mediunidade e por bem, pelo seu lado moral, trazem informações também de cunho para o bem, mas que não aceitam a posição do espiritismo, mas sabem exatamente que exercem, os espíritos do bem exercem uma ação sobre ele e ele transmite isso para poder pastorear, mas outros também utilizam isso de uma forma equivocada, a gente sabe. Então, o Kardec precisava trazer um livro que complementasse essa ideia do que é o espírito. E por que ele fala? E como ele fala? E a nosso papel, tendo hoje em dia a evolução do pensamento, a gente precisa distinguir o que é positivo, o que é negativo, o que nos faz bem, o que faz, porque eles continuam ainda nos influenciando. Outras dúvidas. Então, por que Deus permite, então, que eles continuem influenciando a gente para o mal? Está aqui, 466. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Para te testar. Sabe quando ele diz assim, que nós vivemos num mundo de provas e expiações? Expiações exatamente são as nossas dívidas. A gente passa por certos sofrimentos que nós já causamos. Então, quando a gente entende isso, a gente para de ser meio vitimista. A gente sabe que a gente tem que tocar o barco, sem reclamar. Muitas das consequências dos nossos medos, das nossas aflições é aqui mesmo, mas fora o que a gente já fez antes. Então, de repente, hoje eu tenho um filho que não corresponde com aquilo, com o amor que eu transmito. De repente, em outro tempo, você foi assim também. Você foi um pai que não correspondeu também com a sua missão.
Enfim, a gente sabe exatamente a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, ela já pode ter acontecido e agora você ter que reparar isso tudo, como também atualmente. Porque, na verdade, quando a gente sai de casa e aqueles que têm por hábito fazer a sua prece no início do dia, e quando você pede que o dia seja de paz, de alegria, de boas notícias, né, de proteção, e quando você sai de casa, você tem que ser instrumento desse amor, dessa paz. Não adianta nada você pedir e sair pelo trânsito não obedecendo às leis, não respeitando os espaços dos outros, chegar no seu trabalho e ser temido pelo seu mau humor, pela sua falta de paciência, de compreensão, sabe, de você retornar para casa e chegar em casa trazendo todos os problemas que passou para o seu dia e tratar mal sua família, seu filho, sua esposa. Então, tudo isso é a lei do amor do Cristo. É isso que ele tentava explicar. Que você vai errar, ele já sabe, Deus já sabe. Ele, quando criou, ele te criou perfeito, mas também te deu livre-arbítrio. E o teu livre-arbítrio vai ser alimentado por quê? Pelos seus anseios, pelos seus desejos, pelas suas vontades. E nem sempre as nossas vontades, os nossos desejos correspondem com as coisas que realmente vão nos fazer bem. Concorda com isso? Por exemplo, tomar uma cerveja é prazeroso para muita gente, não é? Há algo mal nisso? Não há. Mas se você fazer disso um hábito, e desse hábito virar um vício, quais são as consequências disso? Sabe, o mau humor, ele fere demais e as pessoas não percebem. Quando a gente vê assim algumas situações do próprio Chico Xavier, por exemplo, né, que a gente vê o Chico Xavier um trabalhador incansável em ajudar as pessoas. Quantas tiradas o Chico fazia para tornar o ambiente mais leve diante de tanto sofrimento? E há pessoas não, que são amarguradas, mal-humoradas, já saem de casa. Engraçado que eu aprendi muito há um tempo atrás, porque eu não tinha hábito de dar bom dia. Eu não tinha hábito de dar bom dia. Não sei por quê. Não é por falta de educação, não. Mas eu não tinha. E tinha uma vizinha em frente à minha casa que ela dava bom dia para todo mundo, desde muito cedo. Ela morava sozinha, então ela ficava ali no muro da casa dela e dando bom dia. E quando eu passava, ela não dava por quê? Porque ela via na minha pessoa, na minha imagem, uma pessoa que não ia retribuir o bom dia dela. Então, para ela era muito importante receber o bom dia das pessoas. E eu passava sério, sabe? Achava que aquilo ali não era necessário. Até que um dia, a minha esposa, eu vi a minha esposa, estávamos juntos, a minha esposa deu bom dia para ela e eu não dei. Então eu passei de ser o cara em silêncio para ser o mal educado. E aí ela passou a dar bom dia para minha esposa. E a partir disso, ela quis se tornar amiga da minha esposa. Olha o elo, olha a corrente de um simples bom dia. Então a gente saía, e pelo fato dela ser sozinha e ficar ali tomando conta, quando a gente voltava, ela tinha exatamente os recados que a gente precisava receber. Olha, correio teve uma pessoa aí te procurando, eu falei que você não estava. Olha, uma empresa veio aqui trazer um pacote, está aqui, eu guardei, eu assim, recebi para você e tal. E se eu não tivesse dado bom dia para ela, isso nunca ia acontecer. Então a gente vê que o amor envolve todas essas questões. Todas essas questões. Às vezes, por mais simples que a gente acha, ela faz muita diferença na vida do outro. Sabe o que é isso? Caridade. É que normalmente a gente acha que caridade é só material. Mas se a gente se aprofundar dentro da doutrina espírita, no estudo do Evangelho do Cristo, a gente vai ver que a caridade está nas coisas mais simples. Talvez do seu lado esteja um irmão precisando de um abraço, de um aperto de mão. E se você, dentro da casa espírita, que veio hoje motivado pelo amor ao Cristo, ou em busca de algum consolo, de algum conforto, e não recebe aqui dentro da casa do Cristo, alguma coisa está errada.
Porque quando ele diz ali na oração do Pai Nosso que estás nos céus, ele nos coloca numa condição de irmãos de um único Pai. Compreende isso? Somos filhos de um Pai amoroso. É difícil compreender certas coisas, mas esse Pai é amoroso. O dia que você compreender, entender, você vai realmente ter certeza absoluta de que Ele é amoroso. Ah, mas eu sofro demais. Você vai entender. Precisa estudar, precisa compreender. E aí, como somos irmãos, às vezes a gente negligencia o nosso irmão que está do lado. Quando ele começou aqui, quantas obras sociais são feitas? É bem verdade. Mas e você, como ser humano, não como uma obra social, mas como ser humano, quando você sai daqui, te incomoda ver um irmão ainda no frio, deitado na calçada? Ou você passa apenas e fala, não posso fazer nada? Te incomoda saber que uma criança está passando fome e pode ser do lado da sua casa? Pode ser teu vizinho? Como é que está o seu lado humano? Então, essas preocupações é que faz exatamente que os espíritos influenciam na sua vida. Parece que está fugindo do tema, né? Mas por que isso? Porque quando você motiva, quando você condiciona a sua vida em relação ao próximo, ao bem, você atrai espíritos bons. Quanto sofrimento a gente vê nos irmãos que vêm às vezes angustiados, porque realmente sentir fome, sentir sede, sentir frio, não adianta, você pode falar do Cristo para ele que não vai adiantar, ele não vai entender. Primeiro sacia a fome dele, primeiro sacia a sede, o frio, que aí sim depois ele vai conseguir te ouvir exatamente naquilo que você tem para levar ele em relação ao amor. Mas enquanto ele não preencher essas necessidades físicas, não adianta. Sabe por quê? Porque quando alguém passa uma dificuldade dessas, e olha que eu digo para você que eu não sei, porque eu nunca passei nessa vida, mas pode ser que passarei, pode ser que já passei, e por isso me incomoda demais, por isso que hoje a gente se envolve em trabalhos sociais, porque todo conhecimento, toda elevação espiritual que a gente conquista, a gente não perde. Então, quando a gente tem esse olhar mais apurado em relação a essas questões, significa que alguma coisa já mudou. Então, você hoje em dia não é mais tão frio e que se dane. Não, você está preocupado. Se eu não sei fazer sozinho, eu vou me juntar com quem está fazendo e dar o meu máximo. A gente tinha um trabalho de levar comida na rua, e eu confesso a vocês que eu me empenhava em trabalhar, em fazer o trabalho, descascar, eu gosto de cozinhar. E quando eu fui à rua levar, vou ser muito sincero com vocês, aquilo ali para mim, eu não tinha preparo emocional para estar ali. Não tinha. E confesso a vocês, não é fácil. É uma realidade difícil. Se você não tiver preparo emocional, se você tiver na sua vida algum momento, passando um momento de muita reflexão, e você vê exatamente a fome, sabe, você vê a necessidade das pessoas, não é fácil. Aí eu não fui mais. Falei, bom, esse tipo de trabalho aqui eu não consigo fazer. Continuei me dedicando a trabalhar, fazer a comida, a descascar, a separar, mas ali não, porque tinha outros irmãos muito mais preparados para isso. Mas você não, por uma questão de não se adaptar, você não tem que deixar de fazer, gente. Ah, mas eu não sei como fazer. Procura quem está fazendo e ajuda. Mas lembre-se, a missão é sua. A missão é sua. Eu sempre falo assim, Jesus salvou alguém ou ele curou? E quando ele curava, o que ele dizia? Algumas vezes, vai e não peques mais. Então a gente está sujeito ao quê? A receber uma chuva de bênçãos,
sabe? Uma chuva, sabe, daquela energia boa, de conexão com a espiritualidade amiga, mas que de repente a gente pode sucumbir. Por quê? Porque os espíritos estão aqui, ó, só esperando você dar um vacilo, sabe? Um pensamento completamente equivocado, um convite ao erro. A gente sabe que a nossa vida é cercada de seduções, sabe? Tanto da matéria quanto física, tantas outras. Então, quando Kardec me traz o livro dos médiuns, aí ele vem trazer as regras. Ele vem trazer assim, algumas colocações que a gente precisava entender como agir em relação às comunicações dos espíritos. Não é de qualquer maneira, não é porque a pessoa ali, sabe, não, tem regra. Porque, tanto é que no início da 340, ele fala assim, como qualquer reunião que a gente possa fazer, a gente faz alguma reunião com algum objetivo. Ninguém convida as pessoas para se reunirem para nada. Você se reúne para se divertir, para comemorar, para trabalhar, para desenvolver algum projeto, alguma outra coisa. Então, você se reúne. Quando você tem por objetivo falar do Cristo, do Evangelho do Cristo, aí a coisa toma um grau de importância muito grande. Ah, como assim? Quando você se propõe a sentar para falar do Cristo, é muito mais do que você imagina. Tanto é que numa das passagens do Cristo, Mateus ouviu ele falar uma coisa e falou, não, isso aí eu preciso registrar. E existe hoje uma série chamada The Chosen, que vocês já devem ter ouvido falar, que dá uma imagem muito humanizada do Cristo e fica mais fácil da gente entender. E eu prefiro acreditar o Cristo daquela forma mesmo, né? Muito mais fácil, um Cristo com humor, mas também com o seu papel de educar, com o seu papel de amparar, sabe? E nessa das passagens, Mateus ouviu Jesus falar o seguinte: aonde estiver uma, duas ou três pessoas falando a meu respeito, ali estarei. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a presença do Cristo está aqui com a gente agora? Porque a gente está falando dele. E isso o que faz? Como é que isso impacta na sua vida? Como é que vai ser o seu dia daqui para frente agora, quando você sair daqui? Sabe? Você sabendo que eu comecei o dia com Cristo do meu lado, trazendo a informação para mim, tentando me orientar, me trazendo algumas explicações que eu tinha dúvida. Se você tem ele como referência, então você tem que fazer também por onde? Para que ele não se afaste de você. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, se você sair daqui agora e alguém cortar o teu carro e você abrir a janela e xingar, já não é mais o Cristo que está do seu lado. Você já abriu a porta e pediu para ele descer. E você já tem uma outra companhia do seu lado. Mas aí a gente sempre fala da misericórdia, né? O que é misericórdia? A misericórdia é a certeza que a gente tem que ter de que todas as vezes que a gente precisar, ele vai estar do nosso lado. Então isso não pode servir de bengala. Eu erro, mas eu sei que... eu erro. Não. Por quê? Porque todo o seu erro tem uma consequência. É o que a gente falou da lei de causa e efeito. Então, Kardec fez aqui o livro dos médiuns e lá agora, já quase no finalzinho do livro, já é o capítulo 29, se eu não me engano, ou 24, 29, aí ele vem se preocupar em explicar. Olha, as reuniões, existem algumas reuniões que vão se chamar mediúnicas. O Kardec, ele despertou para esse tipo de reunião, lá na época, por quê? Porque é chamada das mesas girantes, já ouviram falar? Então, eram manifestações dos espíritos, mas que as pessoas achavam aquilo como espetáculo. Aquilo era apresentado como espetáculo, era apresentado em teatros. Então, as pessoas pagavam para entrar, para ver exatamente essas comunicações, através dos toques, faziam perguntas e respostas. Ao Kardec, a partir disso, começou a despertar que ali existia alguma coisa diferente de truques. A história a gente já sabe.
Hoje em dia, apesar de já termos essa explicação, por muitas vezes as pessoas ainda brincam com isso. Eu vou ler uma matéria que saiu, olha, e isso é muito recente. A matéria diz o seguinte, olha, estudantes vão parar no hospital após brincadeira que promete falar com os espíritos. Os estudantes experimentaram ataques de ansiedade, desmaios e outros sintomas ao tentarem se comunicar com espíritos. 28 estudantes de uma escola municipal em Galeras, na Colômbia, foram levadas às pressas para o hospital depois que uma brincadeira com um tabuleiro deu errado. De acordo com o jornal colombiano El Tempo, as estudantes experimentaram ataques de ansiedade, desmaio e outros sintomas ao tentar se comunicar com os espíritos. E as idades das participantes não foram divulgadas, mas o caso aconteceu no final de fevereiro. No Brasil, a brincadeira é adaptada sem o tabuleiro e é popularmente conhecida como o jogo do copo ou o jogo do compasso. Essa brincadeira ela é popular desde o século XIX e consiste numa superfície plana com letras, números e palavras. Ou seja, a gente já conhece exatamente esse tipo de brincadeira. Pleno século XXI, e por falta de conhecimento, as pessoas continuam querendo brincar com isso. E quando se brinca com a espiritualidade, o que se atrai? Espíritos, vamos dizer assim, gaiatos, zombeteiros, que vão brincar com uma coisa que não conhece. E pode sim, através do seu campo vibracional, do seu pensamento, daquilo que você está buscando, eles influenciarem você e causar exatamente todos esses males. Então é importante, já que a gente está dentro da casa espírita, se a gente já tem um conhecimento do que é espiritualidade, e agora a gente já tem um conceito do que é mediunidade, e a mediunidade todo mundo pode desenvolver, também pode ser tirada. Tudo isso a gente estuda, a gente aprende, a gente precisa compreender. E quando se reúne em reuniões mediúnicas, sempre é por um objetivo de estudo, de ajuda, ajudar a espiritualidade, os nossos irmãos que já estão desencarnados, que ainda não compreenderam esse momento. Mas mesmo assim, o Livro dos Médiuns, Kardec diz o seguinte: mesmo nessas reuniões mediúnicas das casas espíritas, pode ocorrer o quê? Pode ocorrer encontro de pessoas que não estão comprometidas com o objetivo. E que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, pode ser qualquer lugar que você vai ter uma comunicação? Pode. Se essa comunicação ela vai ter um efeito exatamente para o bem ou para o mal, vai depender exatamente de quem está envolvido. Local para realmente ter comunicação com os espíritos é na casa espírita. Mas pode ocorrer, por exemplo, algumas casas espíritas começaram com cultos no lar. Mas o culto no lar envolve uma ambientação, uma seriedade e cunho moral dos participantes. Não quer dizer que qualquer pessoa que queira fazer o culto no lar e que vá... Primeiro que o culto no lar não tem por esse objetivo. Não é o objetivo o culto no lar de ter comunicação. O culto no lar é para que a gente atraia para a nossa casa, para o nosso lar, espíritos que possam realmente nos ajudar no nosso dia a dia. Mas pode acontecer de comunicações, se existir um médium de cunho moral, que tenha toda essa preocupação, e haver alguma comunicação. Mas mesmo dentro da casa espírita pode ter um desacordo entre as pessoas. Sabe por quê? Porque eu posso vir e não estar tão comprometida quanto a importância da ocasião. É isso que o Kardec está dizendo exatamente nessas questões 340 até 347. Como assim? Quem estudou o Livro dos Médiuns sabe que a responsabilidade de você lidar com a espiritualidade é tão grande que exige de você
alguns cuidados. Quem participa de reuniões mediúnicas, principalmente de reuniões de desobsessão, sabe, assim como aqui, né, a casa, os espíritos começam a agir desde muito cedo. Não é somente na hora da reunião. Desde muito cedo eles já estão se aproximando. E de acordo com o seu pensamento, é o que você vai atrair. Os espíritos já bons ou aqueles que estão querendo apenas trazer confusão. Então, durante o dia, as pessoas elas têm aquela preocupação de manter a serenidade, de manter a calma, sabe? De olhar o outro de uma maneira mais tranquila, para que não sofra a influência de espíritos que queiram exatamente trazer confusão para você. E alimentação, sabe? Engraçado, a gente não consegue. Será que a gente consegue dormir bem se a gente comer uma feijoada e depois ir dormir? Não consegue. Por quê? O corpo está tão pesado, né? Fica tão. Eu, particularmente, não posso falar nada. A gente fica parecendo uma jiboia lá assim, né? Esperando aquilo tudo se dissipar ali dentro da gente, porque a gente não tem força para nada. E nem para dormir. Será que a espiritualidade exige também que você se comprometa um pouco em relação a isso? Afinal de contas, o trabalho é sério. Você vai ajudar espíritos que estão tão necessitados da sua energia, melhor energia, do seu melhor remédio para eles. E de repente você não está conectado por quê? Porque você veio direto da churrascaria e está ali que nem um... Ai, sabe? Então, assim, são esses cuidados que Kardec lá na época, é bem verdade que o Kardec escreveu isso lá em 1800 e tal, então ele estava preocupado porque existiam sociedades, as pessoas ainda leram o livro dos espíritos, começaram a entender um pouco, começaram a montar certas sociedades, certos centros de estudos e tal, essa coisa toda. Mas hoje em dia, na nossa época já mais moderna, a gente precisa sim se preocupar com todas essas questões. Tem uma história que dizia o seguinte: existia um grupo de reunião mediúnicas em que um dia um desses irmãos trouxe uns salgadinhos para fazer uma confraternização no final. Afinal de contas, todo um trabalho que é exaustivo. Quem já participou sabe que realmente a gente sente exatamente que a gente foi instrumento. Aí esse irmão levou. Aí na outra semana, o outro irmão falou assim: não, já que você levou, deixa que na outra semana eu trago. E trouxe também alguns quitutezinhos ali, que rápido, para no final fazer exatamente a confraternização. Aconteceu que isso virou um hábito. De cada semana, um irmão trazer alguma coisa para que fizesse um pequeno lanche. Até que um dia, a reunião estava pronta, os irmãos já estavam todos reunidos à mesa, e faltava uma irmã. E nada dela chegar. E por que ela estava se atrasando? Porque talvez o empadão, a coisa não assou num tempo, e ela estava esperando, e nisso ela atrasou o trabalho. E aí, imediatamente, a gente percebe que, às vezes, as influências virão da maneira que a gente menos espera. Uma visita inesperada, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma coisa para nos impedir exatamente que a gente chegue até esse ambiente. E como é que está o seu pensamento? Como é que está o seu coração em relação a isso? Como é que está a sua responsabilidade, seu comprometimento? É isso que o Kardec traz nessas questões. Que a gente precisa estar atento. Qualquer reunião, ela pode sim reunir pessoas de diferentes pensamentos. Uma reunião mediúnica não adianta nada se você está compenetrado e você está envolvido exatamente com aquele trabalho que você vai desenvolver, e o seu irmão do lado está pensando na conta da Light, pagar a Casa Bahia, sabe? Nossa, eu tenho que pagar a prestação do meu carro. Você está tirando completamente a conexão daquele ambiente. É isso que Kardec está querendo explicar a você. Então, se você, primeiro, participar de uma reunião mediúnica não é para qualquer um, você precisa ser convidado. Porque você só é convidado quando, no mínimo, você já está envolvido na sua reforma íntima, de cunho da sua moralidade, da sua caridade. Segundo, você precisa ter conhecimento do espiritismo, da doutrina espírita. Porque você vai lidar com situações que não podem te chocar.
mas você agora tem entendimento sobre aquilo ali. Então, e quando isso acontece, mesmo com esse grupo seleto, há necessidade de conexão de pensamento e sentimento sincero. É isso que se exige, porque senão você tira completamente, os espíritos percebem. Ele tem que estar conectado com você pelo teu melhor pensamento, pelo teu melhor sentimento, pelo sentimento realmente de amor, amor ao próximo. Se você não tiver com isso, você desconecta, essa corrente é quebrada e acaba atrapalhando. E por muitas vezes as pessoas têm assim, mas como é que eu sei se o espírito que está chegando, ou que está vindo, é do bem ou do mal? A gente sabe, e Kardec sempre orientou, a mensagem sempre tem que ter cunho moral. E você tem que ter a capacidade de perceber exatamente se aquela mensagem é para o bem ou se vai te fazer mal. Independe de quem traga. Não importa o nome, importa a mensagem. É uma mensagem de amor? É uma mensagem que realmente vai te edificar? Sabe? Que vai te elevar? Então, realmente, ela é um espírito do bem. Agora, será que um espírito do bem vai te trazer notícias para te deixar angustiado, amedrontado? Não é essa a intenção. Nunca foi. Mas há espírito que chega. Uma vez eu trabalho com música, uma vez eu estava esperando entre um intervalo e o outro de apresentação, eu estava sentado na mesa, quando de repente uma pessoa sentou na minha mesa e falou assim, olha, você precisa saber que você é uma pessoa muito importante para a sua família, mas você precisa se preparar porque uma coisa muito ruim vai acontecer com ela. E elas vão precisar muito de você. E você precisa estar muito bem preparado porque vai ser uma coisa muito ruim. E levantou e foi embora. Aí um amigo que toca comigo olhou para mim e falou assim, ele não é espírita, né? Mas ele tem uma coisa. Aí ele fez assim, ó. Eu falei, cara, te trouxeram uma notícia. Eu falei, uma notícia para me angustiar? Para me deixar, para me tirar do eixo? Tu acha, se eu entrar exatamente nesse tipo de vibração, de pensamento, eu não volto nem mais a tocar. Eu vou começar já a me preocupar. Vou ligar para minha mãe, para o meu pai, para as pessoas para saber se eles estão bem, para a minha família. Qual é a mensagem que trouxe? Entende? E por muitas vezes, as mensagens também chegam até nós de uma forma que a gente nem espera, né? Hoje, mais tarde, eu vou fazer uma palestra chamada O Amigo Oculto. Às vezes a gente está tão angustiado, a gente fica esperando uma coisa, de repente uma pessoa do nada te fala uma coisa que te faz refletir e mudar completamente o teu rumo. Completamente. Sabe, alguém que chega para você, sabe, te fala uma coisa que você estava esperando ouvir e você não queria ouvir de uma fulano, mas quando vem de um estranho, puxa, te transforma tanto. Fala, é isso. Então, quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente primeiro precisa compreendê-la, tá, gente? A gente pode sentar aí e ficar anos e anos ouvindo. Afinal de contas, arroz e feijão nunca vai deixar a gente morrer de fome, mas nunca vai trazer as vitaminas, os minerais que a gente precisa. Então, não só o ouvir vai nos deixar alimentados? Sim, mas não vai nos transformar. Então, a gente tem 5 obras que são a base da doutrina espírita, todas elas se complementando. Esse que foi exatamente a referência de hoje, o Livro dos Médiuns, explica claramente o que é mediunidade, como se deve comportar se você tem o dom, porque isso é um dom. Esse dom, como qualquer outro dom que a gente reconhece como um dom artístico, você escreve música, tem o dom de escrever música, mas você escreve só para você ou você escreve para que as pessoas ouçam e se emocionem e se divirtam? Eu tenho o dom da pintura. Você pinta só para você? Ou você pinta e quer expor para que as pessoas vejam, interpretem, embelezem os ambientes? Eu tenho o dom de cuidar de flores. Você faz só para você? Ou você gosta que as pessoas olhem para as flores e vejam o fruto, o cuidado, o tempo que se usa para chegar a esse ponto? O dom da mediunidade é exatamente para isso. Se você tem o dom da mediunidade, você precisa usá-la para o bem das pessoas.
De que forma eu vou usar isso então? Venha estudar, venha entender, para que você tenha essa mediunidade de uma forma disciplinada, para que você não sofra a influência de espíritos que venham bagunçar o teu pensamento, a tua maneira de ser. Não, porque quando 2 ou 3 pessoas estiverem falando sobre o Cristo, ali Ele estará. Isso foi exatamente o Cristo que falou. Então, que a gente possa cada vez mais se envolver com a doutrina espírita da sua forma mais ampla. O que eu quero dizer com isso? De não só escutar, mas também de ler, de compreender, de perguntar, mas não ter dúvidas sobre a lei de amor do Cristo. Que afinal de contas a gente precisa se movimentar. Olha essa casa, olha o tamanho que ela se tornou, olha o quanto que ela pode se tornar ainda. Mas ele falou, sozinho? Pode ser, pode, se você tiver coragem. Mas por que se a gente está aqui de mão dada um com o outro? Então o peso vai sendo dividido, ele fica leve. Então que a gente possa se envolver exatamente nesse sentido, para que a gente possa absorver cada vez mais conhecimento, para que a gente possa ter exatamente embasamento daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita e do foco que a gente quer atingir. E literatura não falta. Se você tem dúvida em relação ao que foi dito hoje, sabe, pergunte a alguém da casa. Olha, o irmão falou alguma coisa, porque na verdade eu estou aqui, mas eu não sou o espiritismo. Eu também posso cometer equívocos, trazer alguma informação que não foi muito bem compreendida, mas que na verdade a gente está junto nessa luta de estudar, de compreender, de tentar trazer de uma forma mais leve. Então, não perca essa oportunidade, já que você está aqui. Se está ruim lá fora, venha buscar conforto aqui dentro. Se está ruim aqui dentro, não saia, continue aqui dentro, porque uma hora a resposta vai vir para você. Papai do Céu possa nos abençoar no nosso dia, que a gente realmente ser aquilo que a gente pediu na nossa prece no início do dia, que a gente possa ser instrumento de paz, que a gente possa ser instrumento de alegria por todas as pessoas que a gente encontrar pelo caminho, e que isso possa se tornar um hábito na nossa vida, para que assim a gente se torne uma pessoa de bem. Tá bom? Agradecemos nosso irmão Alexandre pelo estudo e vamos passar agora ao segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos para se posicionarem. Querido Mestre Jesus, chegamos a esse momento do passe, Mestre, e lhe pedimos, invocamos seu amor, o amor dessa espiritualidade amorosa que se faz presente, para que, por intermédio dos médios, por suas mãos, possam transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. Pedimos então a sua permissão para darmos por iniciados o momento do passe. Graças a Deus. No nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que nos fala dos bem-aventurados que são misericordiosos, no item 7 já lido, e no item 8, quando Jesus se refere ao sacrifício mais agradável a Deus. É importante que nós tenhamos em nosso coração o amor. Esse amor que o Pai deseja que todos nós tenhamos para com os nossos irmãos. Não adianta
nós pensarmos em agradar a Deus, oferecendo aquilo que achamos que seja o necessário para obtermos o perdão, porque o sacrifício maior é aquele em que nós voltamos aos nossos irmãos, aqueles que porventura tenham nos magoado, nos ferido, ou que nós tenhamos magoado, ferido a esses irmãos, e possamos nos reconciliar com eles. O sacrifício maior, para quem acha que é um sacrifício, é como nosso irmão Alexandre, em seu estudo, mencionou. É você poder se doar. Se de uma forma não conseguimos, como ele relatou, o trabalho da caridade em levar quentinhas aos irmãos menos favorecidos, aos irmãos moradores de rua. É um trabalho que necessita que saiamos de dentro de nós para ir ao encontro deste irmão. Não basta fazer por fazer. É necessário que, ao oferecermos esta quentinha, esteja indo junto a essa quentinha um pedacinho do nosso coração. O nosso amor. Não adianta fazer por fazer. Nós precisamos, estamos nesse mundo de expiações e provas, exatamente para evoluir espiritualmente, evoluir moralmente, para que possamos passar para um mundo de regeneração. Este mundo de expiações e provas é um mundo que ainda o mal se sobrepõe ao bem. E estamos aqui de passagem, exatamente para entender essa necessidade dessa evolução espiritual. Então, que possamos, quando retornarmos aos nossos lares, possamos refletir sobre tudo que aqui ouvimos, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, e possamos iniciar nossa caminhada para essa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra para a mensagem do mundo espiritual. Paz a todos vocês. Paz. Todos vocês que caminham com fé, com amor, trazem na alma sabedoria divina, trazem no consciente de vocês os conhecimentos divinos. Vemos a humanidade hoje com tantos problemas, por falta de incentivadores. Vem em torno de vós a etimologia para o mal, que avassala, destrói, oprime. Vemos essa destruição, essa opressão em toda parte da terra. Vemos os homens criando suas próprias dores, produzindo
suas desgraças. Ah, vemos e choramos por sabermos que são também filhos de Deus. São irmãos que um dia em que se lembrarem que vieram ao orbe para alavancar com o progresso e não para a destruição, lamentarão os erros que hoje estão fazendo. Ah, são pobres almas que ainda estão inconscientes das leis de Deus, das obras do Pai. São inconscientes do amor do Nazareno. E que vocês, que hoje já caminham com fé e esperança, na certeza que terão uma humanidade melhor, que já são conscientes do amor do Pai, do amor de Jesus, que sejam incentivadores das obras kardecianas, do amor, da família cristã. São homens e mulheres que juntos caminhamos para alavancarmos com o progresso, que juntos estamos para auxiliarmos esses que ainda são inconscientes de tudo. Nós sabemos a necessidade de muito trabalho. Não será para hoje, amanhã, mas juntos, com fé e esperança, logo veremos novas mudanças. Somos irmãos que confiamos no Cristo, confiamos em suas ordens e sabemos que jamais Deus, o Criador do universo, deixará a Terra, o planeta, acabar por faltas, por falhas humanas. Falhas que cometem entre homens encarnados, orientados pelos espíritos maldosos do além. Nós, junto a vocês, estamos pedindo a Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, para que entre em ação para o retorno das famílias e que vocês, os incentivadores do Cristo, possam realizarem os seus trabalhos com segurança, com determinação. Verão que terão sucessos. Os sábios, conscientes do amor de Deus, conscientes dos ensinamentos de Jesus, terão na consciência como manter, como fazer, como organizar uma família cristã. Lembrem bem, só se consegue caminhar, progredir, quero dizer, só se conseguem terem bons resultados nos trabalhos, naquilo que a vocês
forem designados, se tiverem na consciência as leis morais, lei de amor e de caridade, se tiverem os ensinamentos de Jesus como essencial e fundamental. Os espíritas são homens e mulheres que, por serem espíritas conhecedores, são os que mais são cobrados pelo Pai, são cobrados por amor, para que sigam caminhando sem ter medo, com fé e coragem, prontos para ajudar, prontos para amar e não para críticas ou cobranças. Nós, trabalhadores, sabemos que, como homens encarnados, estão sempre submetidos aos erros, às falhas. Por isso estamos o tempo todo auxiliando vocês, orientando vocês. Quem disse que pedimos santidade de vocês? Pedimos seriedade e disciplina, pois nem ele, o meigo nazareno, gosta de ser chamado como santo. E nós, às vezes, somos chamados de anjos do Senhor, por estarmos tentando ajudar. Quando falo tentando, é porque muitos não nos dão ouvido, e muitos são duvidosos, por isso nos atrapalha. Com isso eu estou falando da falta de fé que ainda há em meio aos homens que dizem serem cristãos. Reflitam bem nessas palavras, analisem. Estamos aqui para ajudar vocês. Se quiserem nossa ajuda, falo para todos. Todos fiquem nas santas paz do nosso Jesus. Paz, uma irmã trabalhadora do Cristo. E assim, chegando ao final de mais esta reunião pública, queremos agradecer a esta irmã, trabalhadora do Cristo, pela mensagem. Queremos agradecer a Ti, Mestre Jesus, quando invocamos o Seu amor. Queremos agradecer a toda essa espiritualidade amorosa que se faz presente nesta casa, por nos trazer a harmonia, a paz, a compreensão. Agradecemos também ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, porque pela sua codificação nós conseguimos entender as mensagens do nosso Mestre Jesus. Ao retornarmos aos nossos lares, pedimos a Ti, Mestre Jesus, e pedimos também a essa espiritualidade amorosa que nos acompanhe e que, chegando em nossos lares, possamos continuar harmonizados como aqui nos sentimos. E assim, em nome do nosso amor por Ti, Mestre Jesus, em nome do nosso amor por essa espiritualidade amorosa, mas, sobretudo, em nome do amor que sentimos pelo Pai, pedimos a permissão para darmos por encerradas a reunião pública desta manhã de quarta-feira. Graças a Deus. SEAP
Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito obrigado pela presença de todos e aqueles que, porventura, sentirem necessidade do atendimento fraterno, permaneçam